Crescer na sua carreira no agro é algo que todo mundo quer. Agora, qual cargo se encaixa mais para aquilo que você quer conquistar, para a forma como você deseja trabalhar, com as suas habilidades e talentos? Será realmente que é o cargo de gestão comercial? Vamos falar sobre isso aqui hoje? E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas, o nosso podcast completamente fora da caixa. A gente fala sobre carreira, sobre vendas e sobre inúmeros pontos importantes para que você tenha sucesso no agronegócio. Então, se está fazendo sentido para você, tudo que a gente vem falando aqui, clica aqui já para se inscrever, para curtir esse episódio de hoje, enfim. Esteja mais presente aqui, participando, engajando com a gente, manda uma mensagem para a gente aqui. Tem lá também o meu Instagram, xavier.agro, tem o LinkedIn Miriam Xavier, e eu gosto muito de ouvir desse lado aí seu, né? O que que você está sentindo, o que que você está pensando em relação àquilo que está sendo falado aqui. Vamos bater um papo, tá? Bom, o episódio de hoje começou, na verdade, com uma sugestão de vocês. Uma pessoa foi lá na caixinha que eu deixei no Instagram, há pouco tempo agora, bem recente, e escreveu lá que gostaria de ouvir um episódio a respeito de como se preparar para ser um gerente no agronegócio. E eu aproveitei e somei isso ao que outras pessoas já tinham me pedido, né? Miriam, eu sou RTV, estou me preparando aqui, querendo me preparar para ser um gerente comercial. Que eu preciso fazer? Então, meu povo, o episódio de hoje, eu vou trazer aqui direcionamentos para quem deseja esse crescimento, né, essa mudança de carreira aí, de RTV ou de vendedor, ou até de outra área. Eu falo RTV aqui porque muitas vezes é esse movimento que acontece, mas se você está em outra área também e deseja ser um gerente comercial no agronegócio, ou até dá para pensar um pouco em estender a outras gerências, né, vou falar aqui da gestão comercial, mas dá para você imaginar isso aí. Fica aqui até o final e já se prepara para compartilhar esse episódio com seus amigos aí, que eu tenho certeza que tem conteúdo de muito valor aqui para você e para todo mundo. Bom, quando a gente pensa a respeito de ser gerente, antes de te falar o que que você precisa fazer para chegar lá, eu preciso deixar muito claro uma coisa importante. Será que é esse cargo que vai trazer para você o seu sentimento de realização? É esse cargo que vai fazer com que você perceba que você teve sucesso, que você alcançou o que queria, é ele que vai te fazer feliz no dia a dia também. Não adianta só, né, ter um nome bonito na carteira ou no contrato, ou você, né, sentar numa cadeira, que é interessante. A gente fala muito de cadeira quando a gente fala de mundo corporativo, e as pessoas às vezes se apegam realmente à cadeira, entre aspas, aqui, ou seja, aquele cargo, aquele espaço ocupado, e esquecem muitas vezes de entender, antes de mais nada, se é aquilo que vai trazer realização e não só no sentido amplo de carreira, mas de satisfação no dia a dia, né. E o primeiro passo então, para que você pense a respeito disso, para que você entenda se é isso mesmo que você quer, eu vou te dizer uma coisa: entenda sobre a carreira de gerente. Como que é o dia a dia de um gerente comercial? Quais são as responsabilidades, o que que é a rotina dele, o que que ele precisa entregar, porque eu já vi as 2 situações, tá. Eu já vi de um lado algumas pessoas falando comigo: "Nossa, Miriam, eu não quero ser gerente de jeito nenhum". Já escutei isso, tá. Olha só: "Miriam, eu não quero ser gerente de jeito nenhum, porque o meu gerente não tem vida, porque ele só trabalha, porque ele não tem vida social, e não é isso que eu quero para mim". E a pergunta que eu fiz para esse mentorado no dia que ele perguntou isso, essa mentorada, eu lembro que era uma pessoa, uma menina que ela, eu falei assim: "Olha, será que realmente o seu gerente é o mesmo papel que ele tem, o mesmo jeito que ele conduz, é como os outros na sua própria empresa fazem? Será que é como nas outras empresas?" Porque eu conheço muito gerente comercial que sim, consegue ter qualidade de vida, que consegue conciliar trabalho com a parte pessoal. Então, eu convidei essa aluna para que ela entendesse mais como que os outros gerentes da empresa estavam trabalhando, como é que era a rotina, o dia a dia. Eu te convido a fazer isso também, se para você está parecendo que às vezes é uma coisa assim: "Nossa, eu não quero fazer isso de jeito nenhum, porque é muito trabalho, é muita coisa ali que eu não vou querer fazer", porque, né, o dia a dia do vendedor também, cá para nós, é bem apertado, é bem acelerado, tem muita coisa para ser resolvida. Então, é um pouco sobre como a pessoa lida com isso,
sempre, tá? E lógico que dependendo da empresa e dependendo do momento do mercado, pode apertar muito mais, pode ser um pouco mais tranquilo, enfim, tente entender como é que funciona. E tem o outro lado da história também. O outro lado é assim: meu sonho é ser gerente. Aí vem aquele monte de gente, inclusive na mentoria chega um monte de gente falando que quer ser gerente. Só que quanto mais a gente vai interagindo ali e as pessoas vão percebendo o que que é o dia a dia do gerente e mais, quais são as atribuições, as responsabilidades, o que que um gerente faz no dia a dia, essa pessoa percebe que talvez não seja isso que ela quer. Talvez esse desejo de ser gerente só estava na cabeça da pessoa, porque era a única possibilidade de crescimento que ela enxergava. E hoje, meu povo, se a gente pensar em agronegócio, a gente tem inúmeras possibilidades de crescimento, tanto em outras áreas de atuação, eu te convido a pensar sobre isso e a pesquisar mais sobre isso. Olha dentro da sua empresa, conversa com outras pessoas aí dentro, para entender não só, né, a respeito do como é o dia a dia, mas também o que que existe de possibilidade de crescimento, que pode ser que existam outras áreas interessantes para você. E o marketing é uma delas, ou de repente você continuar como vendedor, mas ir crescendo dentro dessa área, e aí tem algumas empresas que já têm um planejamento mais certinho, né, de crescimento ali, de desenvolvimento da equipe, tem um plano de cargos e salários talvez também, né, então você vai crescendo ali e vai saindo do cargo do júnior para o pleno, sênior, às vezes tem alguma coisa assim, às vezes tem uma outra forma de organização, mas enfim, tente entender como é que tá isso, para você se projetar e para você, sabe, visualizar aonde que é que você quer chegar e quais são as formas de chegar àquele tão sonhado e falado sucesso ou realização, né, ou sentir que você é uma referência. O que que é, afinal de contas, isso para você? Será que tá preso só a um cargo, né? Agora, claro que tem também o outro lado ainda da história, que é de muitas pessoas que enxergam que sim, é isso que elas desejam fazer, porque elas já entenderam quais são os desafios do gerente e entenderam que é isso, essas pessoas elas querem um novo desafio, querem, se lançar num mundo completamente diferente do que fazem hoje, porque afinal de contas é muito diferente o dia a dia do vendedor e o dia a dia do gerente. Deveria ser pelo menos, tá. Então, em relação a ser um pouco mais operacional em vendas, para quem é vendedor, né, e toda a gestão da carteira também, que deveria ser feito e tudo mais, mas o gerente, ele não faz muitas vezes vendas, ou na maioria das vezes, ele faz a gestão da equipe que faz as vendas. Então, é muito diferente, procure entender a respeito disso para você perceber se tem a ver com o que você deseja, que seja o desejo de conhecer e entender na prática como é que funciona e atuar por um tempo, ou se de repente era só uma visualização de isso é sucesso, isso é interessante, talvez não faça tão tanto sentido para você. Pensa aí, tá? Outro outra coisa, tá, vou deixar até uma referência aqui, estava esquecendo disso, tem um episódio que a gente falou sobre esse mundo corporativo, sobre algumas oportunidades de crescimento, eu acho que vai ser interessante para quem tá nesse pensamento aí, para abrir um pouco a mente a respeito disso, episódio 14, ó, tem tempão, conversei com a Erika Glória, amiga minha, gosto muito dela, é um profissional que está no mundo corporativo e com muito sucesso, aliás, então recomendo inclusive que vocês sigam depois ela nas redes sociais aí que ela deixou lá no episódio, ouve o episódio 14 que eu acho que vai clarear bastante coisa para você, tá. E aí pensando, é isso, eu quero ser gerente, aí sim, vamos para o segundo passo, que aí já vou te direcionar um pouco mais, o que que você precisa fazer para chegar lá. E um dos pontos extremamente importantes é você se desenvolver no quesito liderança. Entender o que que você vai fazer para que você consiga engajar e motivar uma equipe, é um dos grandes desafios hoje em dia de qualquer líder, de qualquer gerente. Outro ponto, pensar dentro disso, né, de desenvolvimento de liderança. O que que você precisa de habilidades, né, as skills que a gente vive falando, ou habilidades aí, sejam mais técnicas, que é você aprender cada vez mais sobre pessoas. O gerente hoje comercial no agro, ele precisa gostar e entender de gente, mais até do que de vendas, tá? E aí eu fiz uma série de episódios a respeito de liderança no agronegócio, sobre gestão comercial também,
já fica aí mais uma dica de muitos episódios para você ouvir. Tem outros sobre liderança, mas esses aqui eu acho que vão ser, assim, também bem chave para quem está se decidindo ainda ou para quem já tomou a decisão, né, que quer entrar mesmo para gestão comercial. Episódios de 75 até 80, é uma série que eu fiz sobre liderança no agronegócio, tem até uma corzinha diferente ali no card, na imagem ali, ao invés de laranja, ela é marrom. E depois do episódio 89, eu voltei e falei de novo, eu falei específico sobre gestão comercial, o que o mercado espera de um gestor comercial hoje, tá bem interessante também. Então, anota aí depois, ou pega aqui no descritivo do episódio, tem todos esses números aqui para você ouvir cada um deles, tá bom? Ouvir só, porque eles estão ainda só de áudio, né? Até o episódio 99 era só áudio aqui. Então, beleza. Sobre liderança, como que você se desenvolve em relação à liderança? Olhe as competências que são esperadas de um líder. Nesses episódios que eu falei que tem bastante insight sobre isso, mas pesquise também, leia mais sobre liderança. Tem um outro episódio aqui, eu não vou lembrar o número agora, mas eu falei sobre liderança, e eu não sei se você sabe, todas as plataformas que você ouve ou assiste, né, se for no YouTube ou se você estiver ouvindo no Spotify, na Apple, qualquer lugar, tem como você clicar numa lupinha e pesquisar dentro do podcast, clica lá no Agrovendas, você consegue pesquisar por palavra-chave, aí você vai achar aí mais fácil um monte de episódio aí de temas específicos, tá? Procura lá sobre liderança, tem também indicação de livro, eu sempre falo da Brené Brown, que é uma autora que eu gosto bastante, que ela fala muito sobre liderança, e tem outros muitos aí, Bernardinho, que é um técnico, da seleção de vôlei feminina, né, feminino, masculino, né? Acho que já foi os 2, feminino, né, na verdade, que ele tá fazendo. Confusão. Enfim, entra nesses episódios, ouve mais, fale com outras pessoas a respeito disso também, de liderança, para que você se desenvolva nesse quesito. Se você não tem alguém específico que te orienta a respeito disso, busque informação e busque se desenvolver cada vez mais. Essa orientação para entender de pessoas é extremamente importante. Então, hoje em dia, é até um diferencial, porque eu vejo quase ninguém fazendo isso, mas estudar a respeito do comportamento humano, a respeito de neurociência, de relações humanas também, inteligência emocional, enfim, tem muitos temas aqui dentro que são importantes para quem quer ser um bom líder, tá bom? Mas começa pelo menos aí por esses episódios que eu deixei já indicados. Próximo passo, tá? Tem a ver um pouco com essa questão de liderança, mas são outras habilidades de comunicação e negociação. Um gerente comercial, ele tem que ser bom para se comunicar, e se comunicar com a equipe, se comunicar com os seus pares, com a empresa, com a diretoria, né? Com, às vezes, alguma cadeia de produção ou, de repente, até com fornecedores. Se é um gerente comercial de uma loja, ele tem que se comunicar bem com fornecedores dali. Se é um gerente comercial de uma multinacional, ele tem outros stakeholders, ou seja, ele tem outras pessoas que fazem parte desse negócio que ele tem que se comunicar. E ele precisa não só a comunicação no sentido, tá, meu povo, de falar direito, por favor, porque tem isso ainda que eu preciso falar aqui. Era para ser óbvio, mas infelizmente tem um monte de gente que escreve errado, fala tudo de qualquer jeito, então escrever de um jeito mais certo, sim, tratar as pessoas com respeito, é comunicação no sentido de clareza, de explicar o que que você quer, aonde que vocês estão indo, né, para quando a gente fala de equipe. Então tem muita coisa dentro de comunicação que uma liderança ou um gestor comercial precisa desenvolver, e isso é algo que, assim, ó, desenvolver, treinar, isso é para o resto da vida, tá? Negociação também eu posso até dizer nesse sentido também, desenvolve, treina, 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 é para o resto da vida, porque a gente vai fazer negociações diferentes ao longo da nossa vida, da nossa carreira, então a gente não vai estar 100% preparado nunca para todo tipo de negociação, né, para ouvir qualquer objeção ou para lidar com qualquer situação ali diferente. Então é sempre estar atento para aprender mais sobre isso. Tem alguns episódios aqui também sobre comunicação e negociação aqui no Agrovendas. Se fizer sentido, busca aqui para você, ir se aprimorando nisso. E aí, todas as vezes que eu falo, como, desde quando eu falei sobre liderança, agora, desenvolver comunicação e negociação, são pontos que você também pode desenvolver, além de estudar, querer ler um livro, querer ouvir um podcast,
você também desenvolve muito quando você observa as pessoas. Observe quem são os bons comunicadores, quem negocia bem, quem são as lideranças que você admira, qual que é a postura dessa pessoa, como é que ela até que ela se veste, que ela se cuida, como que ela se posiciona, como é que ela fala, né. A gente consegue aprender bastante coisa observando as pessoas. Então, observe as pessoas que você admira aí também e tente se aproximar, claro, para aprender com elas, certo? Quarto ponto aqui para a gente pensar, vamos lá? O que que eu preciso desenvolver para ser um bom gerente? Muito simples, construção e manutenção de uma rede de contatos. A pessoa que quer ser gerente, não adianta ser aquela que é mal-humorada, que não cumprimenta ninguém, que não conversa com as pessoas, sabe, ou que conhece pouca gente. Vai desde já aí, ó, até para quem tá ouvindo aqui, ou assistindo e que tá no começo da carreira, que tá um passo antes, ainda não tá se preparando, tá de repente você tá se preparando para entrar para ser RTV, porque ainda não tá lá. E aí depois é que tá pensando na gerência, mas já começa a se preparar nesse sentido, constrói uma rede de networking forte, você precisa conhecer muitas pessoas, se relacionar com muitas pessoas, e isso desde já. As pessoas que estão no seu dia a dia com você aí, não só as pessoas de cargo mais alto, por favor, não esqueça disso, porque a gente se encontra com muitas pessoas ao longo da nossa carreira e ter uma rede de boa de relacionamentos, onde você contribui com as pessoas, né? Que a gente acha que às vezes, conhecer pessoas, eu vou conhecer porque eu vou aprender com elas. A gente aprende, mas a gente também pode contribuir muito com elas. E no que você contribui hoje, daqui a pouco volta para você de alguma forma, né, encontra com essa pessoa lá na frente, ou de repente alguém te indica porque você sempre foi uma pessoa que contribuiu com ela, tem inúmeras possibilidades aí. Então constrói e constrói de uma forma intencional essa rede de contatos, ao invés de ficar só aí no seu mundinho, aonde você está vivendo, porque já é muita coisa que a gente tem que resolver no dia a dia, eu sei, só que se não entra para sua agenda como algo extremamente estratégico, importante, essencial para o seu crescimento, essa parte de network, simplesmente você vai conversar só com as pessoas que aparecem na sua frente e olhe lá, né. Então, seja uma pessoa agradável, uma pessoa que serve, que contribui com as outras e busque intencionalmente o que que é isso? Entra no LinkedIn, por exemplo, que é uma rede sensacional, não sei se você me segue inclusive lá, clica lá, me manda uma mensagem que eu adoro bater um papo, mas entra no LinkedIn e comente algo que seja pertinente, que tenha valor, que faça sentido no que as outras pessoas que você gostaria de se relacionar estão publicando, sabe. E não é quando eu falo intencional, gente, não é para ser, mentiroso, não é para forçar a barra, sabe, ficar ali puxando o saco de ninguém não, é para você ser verdadeiro, só que com intenção, sabendo que é importante para você se conectar com essa pessoa, então o que que você pode fazer que você vai se tornar interessante para ela, né. Se você está mais presente na rede social ali comentando as coisas que ela publica, em algum momento ela vai perceber que você está ali e que olha que legal essa pessoa que realmente tem, respostas e comentários que são interessantes, né. Ou se você publica também alguma coisa, se você tem uma rede legal ali dentro do LinkedIn é possível, dentro de um grupo de mentoria ou de um curso, é possível você se conectar com muitas pessoas. Aliás, é uma das grandes riquezas que a gente tem dentro das mentorias aqui, tanto a de gestores quanto a de vendas, porque a gente tem sempre as pessoas se conectando muito, então, busque ambientes aonde você consegue se conectar com pessoas que também têm uma energia boa de crescimento, sabe, que também estão buscando algo a mais, assim como você, e isso com certeza vai contribuir muito com o seu crescimento. Eh, Outro ponto importante aqui seria o último, mas eu tô lembrando de mais uma coisa aqui, tá, então eu vou acrescentar mais um aqui. O ponto que o 5º passo, sei lá, o 5º ponto aqui que eu trouxe para você hoje, é a respeito de gestão de desempenho e resultados, porque o gerente comercial, ele tem que começar a entender mais a respeito de números, a respeito de como que você faz a gestão da sua carteira, e das carteiras, na verdade, da sua equipe. Então, se você está se preparando para ser gerente, comece a fazer pela sua. Assume aí, ó, as rédeas da sua carteira de clientes, entende que você tem uma unidade de negócio nas mãos e que você precisa trabalhar como tal, que isso já te ajuda muito quando você for fazer e ajudar as outras pessoas da sua equipe, né. Então entender sobre a gestão em si, sobre números, olhar de uma forma mais macro para o cenário todo em volta, entender quais são os impactos que tem. Qualquer coisa que acontece mundialmente, qualquer coisa que acontece no cenário, às vezes, de outras regiões do país aqui, e que vão afetar dentro da sua região, né. Então, procure entender mais
sobre as metas, como elas estão sendo criadas e sobre a gestão dessas metas, porque é só assim, quando você começa a entender mais sobre números, sobre métricas e também sobre, quando eu falo gestão de desempenho, a gente está falando de pessoas, né? Não é só sobre cobrar as pessoas e impor algum tipo de meta, porque não é assim que funciona. É como que você desenvolve cada pessoa da sua equipe dentro do que ela já tem de talentos, de pontos fortes, para que ela consiga entregar os números, né, e como é que você acompanha isso, porque tem muita gente que acha que é só cobrar e não acompanhar, e é o contrário, né. Então, já abra os olhos para isso, já comece a fazer hoje com a sua carteira de clientes, do dentro do seu negócio, da onde você está hoje aí, e a perguntar para outras pessoas. É sempre esse movimento, né, de observar o que que as pessoas de sucesso que você enxerga como sucesso, estão fazendo, é você conversar com essas pessoas, abrir um pouco mais o leque aí da sua rede de contatos, tem muito a ver com isso. E o outro ponto que eu estava lembrando aqui, porque toda vez que a gente fala sobre, crescimento de carreira, né, a gente esquece às vezes do ponto que deveria ser o ponto de partida, sabe. Acho que junto com aquele que eu falei lá no comecinho do episódio, que é o de você entender se é isso mesmo que você quer, e aí você vai conversar com outras pessoas para saber e tal, é também você verbalizar isso dentro da sua empresa, ou seja, fale sobre esse desejo seu de crescimento aí, porque senão o que vai acontecer, e acontece, meu povo, o tempo inteiro, é que assim, ó, você tá aí se preparando ou desejando estar num cargo que você acha que porque tá na sua região, que vai ser você que vai assumir. Só que na hora que abre essa vaga, de repente chama uma pessoa de outra área para vir assumir, ou até uma pessoa de fora da empresa para vir. Por quê? Porque as pessoas não tinham nem ideia de que você desejava assumir esse cargo e, às vezes, você está se preparando aí e ninguém da sua empresa sabe disso. Busca também outra coisa, além de, né, de comunicar e tal, pede ajuda também, pergunta, procura saber se dentro da sua empresa tem algum tipo de programa de desenvolvimento de lideranças. Infelizmente, são pouquíssimas empresas no agro que ainda têm isso hoje, mas vai que existe alguma coisa, né, algum projeto de mentoria interna, algumas empresas têm isso, uma ou outra eu já ouvi falar realmente de um programa mesmo feito para desenvolvimento das lideranças. A gente faz isso aqui como consultoria, né, a gente cria para a empresa especificamente um programa de desenvolvimento daquelas lideranças ali, daquelas pessoas que desejam assumir um cargo de liderança para quê? Na hora que aparecer uma vaga, já tem ali algumas pessoas preparadas para isso. Então, enfim, busque de alguma forma entender se existe isso dentro das empresas e se não existir, pelo menos comunique, fale com o seu gestor hoje, fale com as pessoas aí que você conhece, alguém do RH, enfim, com as pessoas mais próximas que você deseja isso, porque é só nesse momento aí que você verbaliza, né, que você fala, é que outras pessoas vão conseguir te ajudar e te orientar para você chegar lá, né. Então pensa muito a respeito disso. Se você precisa de alguma ajuda com um acompanhamento próximo para você se conhecer mais, para você se desenvolver e ter mesmo uma rota criada para você chegar lá, né, um PDI, um plano de desenvolvimento individual, um acompanhamento próximo, a gente tem uma mentoria onde a gente faz isso, tanto para gestores, que às vezes tem algum gestor ali que está um pouco ainda no começo e está ali ainda se acostumando, adaptando, é muito bem-vindo, mas a gente tem uma mentoria de vendas no agro, aonde a gente prepara as pessoas que querem crescer e se desenvolver em vendas e em outras áreas também dentro do agronegócio, tá? Então, se faz sentido para você hoje ter alguém que te ajude, te acompanhe, eu tenho certeza que esse investimento vai fazer sentido para você e é só mandar uma mensagem aqui embaixo, tem um link para você clicar e a gente fala sobre isso, a gente marca um dia para a nossa equipe te apresentar todos os detalhes da mentoria Vendas no Agro, certo? Se esse episódio fez sentido para você e se você já está em uma posição há mais tempo no mercado, além de clicar aqui para seguir, curtir, compartilhar, tudo isso aqui que você já sabe, mas que eu preciso reforçar com você, a gente tem também um outro projeto, que é uma aula aberta da mentoria de vendas no agro. É uma forma de você entender mais sobre a mentoria, mas eu digo até mais. Mais do que entender sobre a mentoria, é aonde você vai encontrar ali uma rota, um direcionamento para você que quer melhorar as suas vendas.
e, de repente, melhorando o seu desempenho em vendas, você também vai atuar no sentido de desenvolvimento pessoal e no sentido de crescimento de carreira, tenho certeza disso, tá. Então, a gente também tem ainda inscrições, imagino que sim, que no dia que esse episódio for ao ar, a gente ainda tenha vaga, tá. Clica lá, manda uma mensagem aqui também no link da descrição aqui, que a gente vai te falar a respeito dessa aula aberta, ou a gente já marca para falar sobre a mentoria. Eu espero que você tenha muito sucesso na sua carreira, seja como gerente, seja como vendedor ou em qualquer outra área dentro do agronegócio, e eu te vejo por aí, fora da porteira.